muito bem-vindo, é você que acompanha o nosso programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do GESP, o Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane e vou dar continuidade ao estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é esse livro aqui, que é uma obra do Vanderlei Oliveira, né, o médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito da Hermance Dufour. O capítulo de hoje, né, ele vem falar sobre angústia da melhora. E eu vou convidar aqui para ficar conosco e bater um papo sobre esse tema a Clotilde e a Dena, que são nossas companheiras lá do GESP. Dou as boas-vindas, Clotilde, boas-vindas, Dena, a mais um programa Escutando Sentimentos. Olá, Vivi, olá, Dena. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Olá, pessoal. Feliz mais uma vez, né, em poder contribuir, né, com os estudos desse capítulo 19, que é bem interessante. Deixa eu complementar, não só com vocês, mas com todos aqueles que nos assistem, né? Isso. Sim, com certeza. A irmã se vem trazer o tema angústia da melhora, né? E o que é que a gente pode entender por angústia, gente? Irmãs traz para a gente que a angústia é um grande sofrimento emocional que é gerado a partir de um conflito, né? E esse conflito tem naturezas diversas, tem razões diversas, mas a angústia em si, ela nasce a partir desse conflito, né? E ela é bem caracterizada assim, por dores no peito, né? A alteração respiratória, uma inquietação, né? E se ela não for bem trabalhada, ela vai trazer um desequilíbrio orgânico e mental muito grande. Então, a angústia da melhora passa também por esse processo e é preciso ter um olhar compassivo nesse processo, né? Da melhora, né, do ser humano. E umas pessoas sentem mais, outras menos, né? E também em algumas circunstâncias é mais intenso esse sofrimento, em outras menos intenso, a depender daquela circunstância específica que a pessoa esteja vivendo. E principalmente diante do perfeccionismo, né? Que cada pessoa tem, né, dentro de si, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Ela vai falar que a angústia é um conflito, é um descompasso entre o querer, dever e o poder fazer. Aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu devo fazer e o que eu posso fazer, não é? Eu achei muito interessante essa definição dela, né? Esse conflito né? Vem falar de ilusão também, né? Quando eu li desejo, isso, né? isso me despertou um pouco ai, está me escapulindo agora o nome dela. Joana de Ângeles fala sobre a plenitude do ser, que é justamente a harmonia entre tudo isso. É o que a gente quer ser, o que a gente sente que deve ser e o que a gente consegue ser. Então, quando a gente consegue harmonizar tudo isso, a gente está pleno. E quando a gente não consegue, a gente fica angustiado, né? Como diz a É o irmã. que ela fala, desejo, sentimento e escolha, né? Isso. E dentro da doutrina espírita, esse conflito é muito comum, né? Assim, é você sair da teoria e colocar em prática, né? É o que ela vai chamar da angústia da melhora, né? Eu acredito que dentro do espiritismo a gente tenha essa angústia de uma forma bem constante, né? Pois é, Vivi, quando eu li isso aí, até peço desculpa, Adena, por estar me adiantando, mas é porque quando eu li isso aí, eu fiquei inquieta, né? Mas o que acontece com a doutrina espírita? Ela nos provoca, ela nos convida a uma transformação, ela traz realmente, ela formaliza Jesus como nosso modelo e guia. Então, na hora que ela traz, ela fala tanto sobre a transformação interior, a reforma íntima, sobre as mudanças necessárias, ela trabalha tanto isso dentro da doutrina,
Então, termina que quase que intima a gente, né, para que a gente faça essa transformação, para que a gente persiga conseguir alcançar esse modelo, né, de transformação que é Jesus. E muitas vezes a gente acha que isso pode ser obtido assim, num estalar de dedos, num passe de mágica, e não é assim. É processual, é gradativo. E quando a gente não consegue, quando a gente fica nessa ansiedade dessa melhora instantânea, aí gera a angústia, esse descompasso, né? Gera essa angústia. Eu só complementando aí um pouquinho o que o Clotilde está falando, essa questão da instantaneidade, né, que é aquela mudança só de fachada. E isso a gente observa em muitas situações em que o ser humano ele detecta a sua necessidade de melhoria. E no caso, quando se trata da religião, a gente vai encontrar muitas pessoas em conflitos imensos, né? Levando a angústias terríveis e faz com que muitas pessoas elas passem para uma questão mais ortodoxa, né? Que as pessoas não têm flexibilidade, leva muitas pessoas a um fanatismo, né? Para que cumpra-se naquela linha, dentro daquela caixinha e não se modifique, rejeita qualquer pessoa que não esteja dentro daquele contexto, pelo um perfeccionismo exacerbado. O perfeccionismo já é uma coisa exacerbada, mas ainda mais, né? Leva, inclusive, a desequilíbrios psicológicos doentios, e, quando não, uma outra vertente, que é a pessoa que chuta o pau da barraca e leva muitos a dizerem que não tem religião. Eu sou ateu, né? Porque essa angústia pesa nos ombros, a pessoa fica num conflito muito grande e não entende, exatamente porque existe uma cobrança excessiva, de que tudo isso faz parte de um processo que você vai conhecendo a você mesmo e vai fazendo isso paulatinamente, à medida que você percebe que suas atitudes elas são inadequadas e prejudicam a si mesmo. E aí começa o processo normal. Né? Pois é, vejo, isso gera um sim, cansaço, né, Vivi? Isso gera um cansaço muito grande que desmotiva muitas vezes a pessoa a buscar. Parece que é uma meta inatingível, né? eu vejo dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, que esse conflito é bem grande por conta desse estigma que se criou ao longo, né, do tempo, do perfeccionismo, do espírita perfeito, né, aquela pessoa que não erra, aquela pessoa, sabe, que ela tá, muitas vezes existe esse estigma, né, que, porque é espírita, muitos espíritas se acham, por ser espírita, até melhores que outros de outras religiões, né, que é esse orgulho, né, e quando a pessoa começa a se conhecer melhor e ver que ela é tão humana como qualquer outra, né, aí começa a aparecer, né, esse conflito interno, essa sensação que ela chama de sentimento de indignidade. Por quê, né? Esse sentimento aparece, né, nas pessoas, principalmente dentro da doutrina, né, os espíritas, porque a teoria é muito linda, mas é quando a gente realmente quer colocá-la em prática, a gente já percebe que existe uma dificuldade. E essa velocidade que a gente quer, né, é um bloqueio, é algo que vai desmotivar, como a Clotilde falou, né? Exatamente, mas isso também decorre das ilusões que a gente cria, né? Até pelo próprio conhecimento que a doutrina espírita traz, que nos alerta, que escancara a realidade para a gente, e a gente termina criando para a gente uma ilusão de que a gente já alcançou, às vezes até decorrente de alguma tarefa que a gente assume frente à doutrina espírita, né? Em prol da doutrina espírita, a gente assume alguma tarefa que traz para a gente a ilusão de que a gente conseguiu alcançar determinado patamar evolutivo. Antes de passar a palavra para a Dena, que eu sei que ela já está ali, ó, raciocinando alguma coisa, trazendo algum link para a gente,
Mas eu estava lembrando aqui, falando e lembrando de um amigo nosso, companheiro nosso lá de trabalho, e que traz uma fala que, se eu não me engano, é também uma fala de Valdo Pereira Franco, ou é da própria Joana de Ângeles, que diz assim, que quando a gente está lá trabalhando, o primeiro, por exemplo, se é um palestrante espírita, que nós não somos, diga-se de passagem, nem eu nem Dena, não sei se Vivi está dando Nem eu, palestra, muito menos eu. né? Mas quando é um palestrante espírita, o primeiro a receber aquela informação, a receber aquela instrução, aquele estudo que está sendo aplicado, é quem está dando a palestra. É o primeiro. E por que isso? É porque ele é mais importante? Não, é porque ele é o mais necessitado. Isso, é verdade. É porque é porque ele precisa se debruçar e estudar a fundo aquela temática para realizar a transformação interior nele, fazer a experiência científica nele próprio, para que ele possa repassar para as outras pessoas uma pequena parcela daquilo que ele conseguiu identificar e aprender, né? Então, o primeiro é aquela própria pessoa. Dena. Não, quando eu disse que eu estava aí pensando, mas realmente, É, veja só, o cristianismo, independente de ser espírita, católico, protestante, mas o cristianismo, ele traz essa revolução, né, e essa inquietude, porque mexe nas vísceras da gente, naqueles sentimentos profundos de egoísmo, fruto ainda do nosso pezinho no primitivismo. Né? O próprio Cristo, ele mesmo, em suas sábias palavras e enigmáticas para a época, ele falava que não vinha trazer a paz, mas ia trazer a espada, né? Exatamente para trazer sair a gente da linha de conforto em que a gente se encontra. Então, essas modificações da gente trazer um olhar fora da gente, desenvolver a empatia, desenvolver sentimentos de gentileza, perdoar as ofensas, tudo isso é um processo ainda muito grande, porque a gente, por muitos milênios, a gente teve como parâmetro olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, e além da atenção a nós mesmos nos desejos que a gente queria que fossem realizados. Então, quando vem essa angústia da melhora, ela se faz necessária, porque mexe um pouquinho. Agora, só que a gente não pode mergulhar nessa angústia, nessa instantaneidade, nessa visão de unicidade da existência, que só temos esse momento para evoluir, né? Então, isso faz com que o foco da gente seja perene naquilo que é constante, e não de uma forma invernizada, né? Só de aparência. E que termina acontecendo porque o próprio Cristo disse, são lobos em peles de ovelha, porque a gente precisa ser burilado aos poucos, né? Devagar, para que nem a gente caia nesse sentimento de indignidade e fuja da raia, como se diz, né? Por ser um peso muito grande, mas também a gente não queira permanecer naquela zona de conforto e achar que não precisa se modificar, né? uhum. A irmã, se ela vem pedir paciência, né? Nesse Isso. capítulo, ela diz: tenhamos Parcimônia, né? paciência conosco, né? Porque não somos perfeitos. Assim, o livro ele vem trazer o convite à reforma íntima, né? Mas não é instantânea, não vai nascer da noite para o dia. Ah, eu vou ler o livro todinho, assistir todos os videocasts do GESP, agora sim. Agora eu já estou no caminho da reforma. Não, isso aí é uma coisa que vai nascer de dentro para fora, né? E com paciência, que a gente não pode, para não desistir no meio do caminho. E com É importante a espontaneidade, né? gente, isso, é Sim. importante a gente não perder a conexão com a gente mesmo, a gente está o tempo todo se percebendo, para não cair naquilo que a gente comentou antes da ilusão, né? Então, é importante essa conexão com a gente mesmo. É importante também a gente perceber que com muita amorosidade a gente vai, de pouco a pouco, construir, como vocês estavam colocando. A irmã se traz também, né? Com muita paciência e pouco a pouco.
E nem se preocupe, porque a gente constrói agora, pensa que aprendeu, aí amanhã vem uma situação na vida que testa a gente e mostra para a gente que a gente não aprendeu a lição inteira, que ainda faltou um pedacinho, aí, poxa, a gente cai de novo naquele mesmo ponto, e a gente precisa ter, nesse momento, a paciência, que é uma das formas de demonstração do amor. Então, quando a gente se ama verdadeiramente, a gente tem paciência com a gente. Né? Quando a gente ama verdadeiramente outra pessoa, a gente tem paciência com aquela pessoa. Isso me veio à mente agora, um negócio meio engraçado. Eu acho que a gente está naquela fase ainda de adestramento. Como, por exemplo, um cachorrinho, o cão guia, ele passa um período de adestramento, aí ele faz uma coisa certa, ganha um biscoitinho, até que isso passa automaticamente a fazer parte da vida dele, que é proteger aquela pessoa. Então, a gente hoje fica sempre naquela história, se eu fiz uma boa ação, vou esperar que alguém diga, eita, olha, a Dena já está mais diferente, já não faz mais tal coisa. Aí você fica feliz com aquilo, eita, eu fiz tal coisa, estou bem melhor agora. Então, a gente está naquela fase ainda do adestramento. De repente, aquilo ali vai ser parte normal, é o trivial. É como, por exemplo, hoje alguém sai na TV porque devolveu 10 mil reais encontrado. Né? Sai na televisão, um negócio assim. É espetacular isso, espetacular, né? Quando isso vai ter que fazer parte do da natural. normalidade, ser natural do ser humano. Né? Então, assim, essa questão da angústia da melhora também me faz lembrar a angústia do crescimento, quando você sai da fase infantil para a adolescência, da adolescência para a madureza, da madureza para a velhice, que é uma angústia muito, acho que muito maior, né? A fase da envelhecência, que eu sempre, de vez em quando, estou dizendo isso, eu mesmo já estou nessa fase da envelhecência. Então, assim, essas angústias do crescimento, de uma forma geral, né? E do ponto de vista moral, que essa angústia da melhora, a gente tem que ter muita paciência para a gente não ser desmotivado e a gente não cair na ilusão, como o Clotilde falou, de que você adquirir conhecimento, seja espírita, seja na Bíblia, e a fazer algumas atividades, né? Guiar algumas pessoas, orientar, que isso vai lhe fazer ser o melhor de todos. Não, todos nós estamos em processo. E a nossa consciência, né, é que ela sempre vai nos dizer, olha, foi legal isso aí, não foi legal. E é um processo. E eu me lembro até o que Clotilde me falou sobre Paulo, não foi, Clotilde? Foi tu que me lembrou. Foi, né? exatamente. A irmã se traz um trechozinho de Paulo, mas eu estava colocando para a Dena ele completo, né? Que Paulo dizia, aí eu peço perdão, mas realmente para a gente ser bem correto, a gente tem que ler, né? Paulo dizia assim, está no Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim, né? Então, Paulo dizia muito bem, a irmã se trouxe isso no capítulo, inclusive, que esse é um processo. Veja que Paulo era apóstolo do Cristo, foi convidado pelo próprio Cristo para segui-lo, né? E para divulgar a palavra dele aos sete ventos, né? Aos sete recantos do mundo. Mas o próprio Paulo confessava isso, que ele queria fazer o Né? bem, não é? E não conseguia. O bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se faço, é porque ele habita em mim. Né? Então, é importante reconhecer isso e seguir nessa construção com muita paciência. Inclusive, Dena falou aí da questão do adestramento, certo? E eu queria lembrar, assim, a irmã se começa o capítulo exortando a questão do dever,
certo? Ela traz um trechozinho do Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, em que o Espírito fala sobre o dever, a necessidade do cumprimento do dever. E é justamente esse trabalho de cumprimento dos nossos deveres, né, dos nossos afazeres, que a irmã se traz como principal exercício para essa angústia, não é? É a gente não desistir das nossas atividades, é a gente persistir nas nossas atividades. Porque essa persistência com alegria, com vontade de fazer cada vez melhor, é que vai fazer a gente superar, e a gente vai fazer a primeira vez mais ou menos, a segunda vez já vai fazer um pouquinho melhor, na terceira vez a gente melhora, na quarta vez a gente já está pegando a prática, e na quinta vez a gente cai numa esparrela, né? A gente comete uma gafe que a gente não estava mais fazendo aquilo. Poxa, mas como é que foi acontecer isso? Porque a gente não aprendeu ainda na totalidade, né? Então, essa questão de persistir e vamos, e é o trabalho, mais o trabalho, mais o trabalho. A gente vai trabalhar até se esgotar? Não, peraí, calma. Né? Tem como é que é, Dena? Tem a gratificação, né? O bônus que dá, né? De vez em quando dá para poder estimular. O Né? dever, né, Clô, é o comprometimento, né? É você dizendo, eu tenho um dever, eu tenho um compromisso comigo mesma em me melhorar. E Lázaro, também, nesse capítulo, que eu vou pedir licença também para ler, para ser fidedigna, né, a palavra dele, ele diz assim, que o dever é uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. Então, é a pessoa realmente ser comprometida com a sua melhora, porque não vou esperar que Clô melhore, que eu estando junto de Clotilde eu vou melhorar pelo contato. É um compromisso pessoal, né, de você ser o melhor do que você foi ontem. Né? E isso sem angústia, pelo simples fato de você constatar que aquelas posturas da vida, aqueles forma de você viver, de você reagir, não se adequa mais. Né? E assim, é a gente ter cuidado conosco mesmo, para a gente não perder a oportunidade dessa existência da gente. Mesmo a gente sabendo que ela não é a única nem a última, mas ela é a preciosa oportunidade dada por Deus hoje como presente. É tanto que diz que cada dia que a gente acorda é um presente divino para a gente escrever ou reescrever páginas de nossas vidas. Até considerando que a gente não é visto por uma única ação. Nós somos um conjunto de ações, né, que vai mostrando o processo evolutivo de cada um da gente. A irmã, se ela dá a receita no final, né? No final Ela do gosta, capítulo, né, de uma receitinha, ela né? vem, ela joga o problema e dá uma receita. E a receita no final desse capítulo é o orar e vigiar, né? Ela chama a gente para o autoconhecimento, que é tudo isso que a gente está falando, né? E fala do orar e vigiar. Mas eu achei bonito a forma que ela explica o que é o orar e o que é o vigiar nessa situação. Quem sabe aí vocês podem fazer assim, uma fala do orar e outra do vigiar agora. Não sei se dá Né? para recordar. Eu achei bem interessante porque ela coloca a vigilância, que não é uma vigilância agressiva. Quando se deseja vigiar, não é exatamente para abater o inimigo, porque na verdade nem é um inimigo, né? Porque ela chama o homem velho, não é a pessoa que nós fomos ou que nós somos ainda, né? Então, a gente tem que vigiar essa pessoa, observar, e que a melhor forma de vigiar é a gente conquistando essa pessoa, é a gente se tornando amigo dessa pessoa. Então, é a E essa gente, pessoa, nós mesmos, né? nós mesmos, né? Aquela pessoa que a gente quer enxergar no passado, mas que ainda faz parte do nosso presente. Então, é vigiar e se tornar amigo, é amar essa pessoa e enxergar essa pessoa como não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida, né? Para o próximo. E orar
E aí, Orar é Dena? autoexplicativo, né? A Autoexplicativo. oração, é, É a quando a oração alma que se é, abre, né? O coração, a alma se abre para a conexão divina e se fortalecer para os embates da é, vida, né? Criando esse É, contato, né? Aí no é. finalzinho eu acho legal quando ela fala assim: dever, oração e vigilância. Né? O dever que é o compromisso, a oração que é pedir força a Deus, né? Para que a gente seja persistente na nossa melhora. E a vigilância é para isso, para que o homem velho ele vá começando a perceber que há necessidade de se renovar e que ele não se faça assim tão presente mais. Muito bom, gente. Eu gostaria novamente de agradecer aí a presença e a companhia de vocês nesse bate-papo. A gente já está no finalzinho aqui do nosso programa. E se vocês quiserem deixar uma mensagem aí, um resumo do que a irmã traz para a gente no capítulo Angústia da Melhora, eu vou deixar a palavra com vocês rapidinho para a gente encerrar. eu vou deixar a Dena começar, porque eu comecei quase todas as falas nesse nossa gravação. Eu sempre costumo assim orar e dizer assim: Senhor, dá-me bom ânimo, alegria de viver, perseverança no bem. Sempre faço isso, porque eu sei da minha fragilidade ainda, e isso assim me faz assim me animar para começar o meu dia. E é assim que eu desejo a todos vocês que estão nos escutando, que sempre tenham bom ânimo e alegria de viver e perseverança no bem. Perfeito. Além da perseverança no bem, eu colocaria assim, trazendo bem para o capítulo, essa questão a persistência no dever, né, que é o compromisso no bem, como o Dena bem lembrou, também a questão da vigilância, que leva também a um processo de autoconhecimento. E que nesse autoconhecimento a gente não vá só em busca das nossas fragilidades, mas que a gente vá em busca também das nossas potencialidades, porque a gente tem muitas, somos filhos de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, temos muita coisa boa dentro da gente, e a gente não precisa ter receio de assumir para a gente e para o mundo essas coisas boas que a gente tem. A gente só não precisa se achar, com o perdão da expressão bem coloquial, o rei da cocada preta. Né? Ter Então, a gente humildade, não né? precisa. Exatamente. A gente precisa ter humildade para reconhecer quem é, mas reconhecer quem é também significa a gente saber que pode fazer muita coisa legal. Né? Perfeito. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu quero agradecer ao pessoal que está do outro lado da tela acompanhando o nosso programa. Todo sábado, 7 horas da manhã, a gente libera o programa para que você possa, né, ter aí o estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Nosso programa está se encerrando agora e eu convido também que você possa dar um like se fez sentido para você, se você gostou. Dá uma curtida, dá um joinha, que é muito importante para a gente ter esse feedback. Se gostou, compartilha com os amigos. E Clotilde e Dena, até o próximo programa, se Deus quiser. Até a próxima, Vivi, Dena, até a próxima, pessoal. Foi muito bom estar aqui. Tá bom. Um beijo, até a próxima.